o Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel o Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluias. Irmãos, queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: e isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Agora pula lá para o 17. E respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. E ela disse: espera que sejas benevolente com a tua serva. Então seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não era mais triste. Na versão original diz: e já não chorava mais. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Senhor, a tua palavra que cura, liberta e transforma. E eu quero te pedir, Senhor, toma os nossos pensamentos cativos a ti. Que nada possa nos roubar, Senhor Jesus, deste momento. O tempo onde somos ministrados pela tua palavra. Pai, este é o momento mais sublime, porque é esta hora, Pai, que o Senhor fala conosco diretamente. E eu quero te pedir, Pai, que a tua palavra cumpra o propósito a qual o Senhor determinou, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, essa passagem do livro de Samuel é bem conhecida, porque ela é a história, a trama que narra o nascimento, que antecede o nascimento do profeta, juiz e sacerdote Samuel. E ela é muito interessante porque, para até que possamos entender, a Bíblia vai dando detalhes e vai descrevendo aquela família. E ela vai quase que apresentando-nos cada um dos membros dela. E se você ler lá no primeiro, eu vou deixar essa tarefa para você ler em casa, a Bíblia vai dizer quem era Eucana, o chefe da família. A Bíblia vai dizer que Eucana era um homem temente a Deus, um homem piedoso. E a Bíblia vai dizer que Eucana, ele era um levita, e como levita ele costumava subir a Siló para adorar ao Senhor, que é onde ficava o tabernáculo. E sobre Eucana, a Bíblia vai dizer boas coisas, vai dizer que ele era um homem temente e piedoso. Mas Eucana tinha um problema. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. E embora a lei da época não proibia a poligamia, é sabido e é percebido ao longo dos evangelhos que todos aqueles que tinham um casamento polígamo tinham problemas. Porque o plano real do casamento para o homem nunca foi a poligamia, sempre foi a monogamia. E na casa de Eucana havia um problema.
em um problema causado por uma situação. A primeira mulher de Eucana é Ana. E Ana chega, e a palavra diz que Eucana ama, mas Ana era estéril. E pelo costume, o homem podia trazer para si outra esposa, com o propósito de que a sua descendência fosse, se prolongasse. Então é nessa situação que chega Penina. Penina então é a segunda esposa de Eucana, e ela chega com uma finalidade, que é dar filhos. E a Bíblia vai nos dizer que ela cumpre o propósito. Ela dá muitos filhos a ele. E a palavra diz então que se estabelece um clima de rivalidade. É essa palavra que está aqui. Rivalidade entre as duas. A palavra vai dizer que Ana era a mais amada, mas Penina é a que tinha filhos. E a gente fica pensando, mas Ana não cumpriu o propósito. Porque naquela época a mulher só tinha valor se gerasse filhos. Mas apesar dela não gerar filhos, ela continua sendo a esposa mais amada. E Penina fazia chacota de Ana, porque Ana não tinha filhos. Então Penina tinha, ao passo que Ana era. E nem o fato, irmãos, de Ana não ter valor naquela época fez com que o amor do marido diminuísse por ela. Sabe por quê, irmãos? Porque o ser vai sempre superar o ter. O mundo quer nos provar o contrário, que nós valemos aquilo que nós temos. Não é isso. O Senhor não morreu por coisas. O Senhor Jesus morreu por pessoas. Nós valemos aquilo que somos. E Eucana entendeu isso. A palavra vai dizer que Ana era uma mulher triste. E ela chorava de contínuo. Agora você imagina, irmãos, ela era uma mulher triste. Não é fácil conviver com alguém triste. Mas ainda assim Eucana a amava. Ana de alguma forma supria essa deficiência que ela tinha de não ter filhos. Irmãos, não deixe que aquilo que você não tem impeça de você de ser o melhor que você possa ser. Eu tenho certeza absoluta que Eucana amava aquela mulher, porque ela era uma esposa muito boa para ele. Pensam comigo, ela não tinha valor algum, sonho da vida dele de se casar, de ter filhos, com uma mulher foi frustrado. Ela não podia ter filhos, ela era estéril. E chega a Penina, que dá muitos filhos, mas porém o amor não diminui. E a Bíblia diz que ele segue nessa tônica. E a Bíblia vai dizer que ano após ano, não diz quantos anos, mas diz que de contínuo, anualmente subiam a Siló para adorar. E Eucana separava as porções. A Penina e aos filhos ele dava uma parte, mas a Ana ele dava uma parte sobreexcelente, porque Ana ele amava mais. E a Bíblia vai dizer que ele sobe mais uma vez a Siló a adorar o Senhor. Até que um dia a coisa muda. A palavra vai nos dizer que eles estão ali no templo e Ana começa a orar ao Senhor. E Ana está ali quebrantada, orando ao Senhor. Só que dessa vez Ana não ora só com a emoção, Ana ora com propósito. E ela faz um voto ao Senhor e diz: Senhor, se o Senhor me conceder um filho, eu devolverei para ele que ele sirva integralmente na obra. E Ana está ali orando, quebrantada na presença do Senhor. Só que Ana ora sem emitir palavras. E o sacerdote Eli está ali no templo e fica olhando Ana orar. E então ele a tem Ana como embriagada. E ele repreende Ana. Ele fala: mulher, até quando estarás embriagada? Aparta, pois, de ti esse vinho. E ela responde:
calmamente. Sabe, irmãos, eu fico pensando. E mais uma vez eu entendo porque Eucana amava Ana. A mulher atribulada há anos, com desejo no coração de ser mãe, sofrendo, não sendo apontada só por Penina. Penina era dentro de casa, mas provavelmente na rua. Quantas pessoas não apontavam para Ana? Dizendo, lá vai a seca. Lá vai aquela que não cumpre a função. Lá vai aquela que não tem utilidade alguma. E Ana está ali, quebrantada aos pés do Senhor. E o profeta Eli, que a gente sabe, se você for procurar no histórico, já vinha se afastando sem discernimento algum. Olha para aquela mulher e diz, tu está embriagada. Ô irmão, se fosse eu e você, capaz de te dar uma bela resposta àquele homem, não? Mas ela não. Ela responde o sacerdote, baseado no entendimento daquilo que ele é. E ela diz, não, meu Senhor. Tua filha não está embriagada. A tua filha está amargurada de coração. E baseado nessa resposta, irmão, a palavra vai dizer que Eli libera uma palavra sobre a vida dela. E diz para ela, então que Deus te conceda o que você pediu. E vá em paz. Irmãos, eu creio que o que fez com que ela tinha feito um propósito, sim, mas o que fez com que aquilo sacramentasse a vitória de Deus na vida da Ana foi a forma como ela respondeu o profeta. Porque é o profeta que libera sobre a vida dela a bênção. Se ela tivesse sido rude, te diria assim, você está falando como doido, não sabe nem o que você está falando, você não sabe qual é a minha vida, quem você acha que você é? Você não sabe aquilo que eu estou passando, porque a gente é assim, né? Está doendo na gente, e a gente quer. E as pessoas vêm e às vezes põem o dedo, e a gente já grita, a gente já faz aquele escarcéu, e muitas vezes a gente usa isso, a nossa dor, como desculpa para quebrar princípios. A pastora não sabia o que eu estava passando. Se for para o Senhor, aplaude mais forte. O bispo não sabe da minha realidade, está me cobrando vir para o discipulado, ele não sabe que eu trabalho a semana toda, ele não sabe da minha realidade. Mas ela não, ela entende aquilo que o profeta, que o sacerdote era, significava, e ela responde de submissão, diz, não, meu Senhor. E ele libera uma palavra sobre a vida dela. E aí, eu fico pensando. Porque a Bíblia vai nos dizer que Ana, então, o versículo 17, levanta. Eu vou ler para vocês. E ela disse, espero que seja benevolente para tu com a sua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não era mais triste. Ela não chorava mais. Agora eu te pergunto, até aqui, o que mudou na vida de Ana? Até aqui, até o 17, o que mudou na vida daquela mulher para ela não chorar mais? Porque no versículo 17 diz que Ana chorava de contínuo. Mas 10 versículos depois, no 17, vai dizer que Ana não chorava mais. Até aqui, irmãos, não mudou nada na vida de Ana, a não ser a palavra que ela recebeu. Aqui Ana não chora mais, porque Ana tem uma palavra. E é isso que faz com que muda a realidade dela. Aquela que chorava não chora mais. Porque antes Ana chorava e não via expectativa, não tinha esperança no futuro. Mas agora Ana tem uma palavra de Deus. E é isso que faz com que Ana não chore mais. E eu vou te dizer, irmãos, o
que muda na sua vida quando você recebe uma palavra de Deus? O que muda na sua história quando você recebe uma palavra de Deus? Quando Deus se levanta aqui e diz, fica de pé, muitas vezes no bispo, ou qualquer outro profeta desta casa, ou irmão, e diz, olha, Deus tem uma palavra para você. Eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua história, eu vou te entregar aquilo que você precisa. Olha, eu estou te entregando uma empresa. O que muda na sua vida, irmãos, acerca disso? Muitas vezes não muda muito, sabe por quê, irmãos? Porque nós não temos fé. E eu vou te falar uma coisa, sabe o que impede a gente de viver as coisas? É colocar primazia, colocar à frente a fé ao invés da palavra. Ué, pastor, você está me dizendo que a fé não é importante? Não, pelo contrário, Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu estou dizendo é que a fé não tem primazia sobre a palavra. Deus não precisa da minha fé e da sua fé para fazer, irmãos. A gente precisa de fé para receber o que Ele já fez. E diante disso, aleluia, glória a Deus. Ela recebe aquela palavra e ela já não chora mais. Ela come, o seu rosto já é um rosto feliz. Ela desce e ela volta para casa com a sua família. E ela vai fazer o que ela devia fazer, baseado na palavra que foi liberado a ela. Ela tem relações com seu esposo e ela engravida Samuel. Sabe, irmãos, nós recebemos tanta palavra. Quem tem palavra do Senhor, levanta a mão aí. Então o que está te faltando, irmão, não é palavra. É você reagir à palavra que Deus te deu. A gente precisa aprender a reagir à palavra que Deus nos dá. A gente precisa fazer se cumprir aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. É tão difícil, irmãos, o bispo ministrou tremendamente, eu jamais vou esquecer sobre isso. No discipulado, quem tem vindo ao discipulado, levanta a mão. Deixa eu te falar, você que não tem vindo, irmãos, por escolha. Você está perdendo o melhor de Deus. Esses momentos de culto não são suficientes para que possamos crescer e nos desenvolver nosso caráter em Deus. E o bispo liberou, nos ensinou que a unção de Deus, o chamado de Deus vem no tamanho GG para nossas vidas. E o Senhor nos chama, nos entrega algo e a gente fica pequenininho ali, falando, Senhor, eu não tenho condição. Quem sou eu para cumprir isso? Como eu vou executar isso? E é isso mesmo, amor. Irmãos, é a gente que precisa se adequar para caber no propósito de Deus. E a gente fica se sentindo insuficiente, despreparado. Sim, somos mesmos. O Senhor vai contar com a nossa disposição para nos preparar ao longo do caminho. Mas sabe qual é o maior medo? A gente que trabalha com mulheres, e a gente dá o suporte para a bispa no Ministério com as Mulheres. E quantas delas chegam para nós e falam, pastora, eu não tenho condição nenhuma de fazer nada na casa do Senhor. Eu não sei orar direito, eu não sei pregar, eu mal oro para mim mesma, vou orar pelos outros. Nas refeições da minha casa eu tenho dificuldade de orar. Como é que o Senhor vai me usar para pregar às nações? Sabe, irmãos, a gente tem esse sentimento porque a gente acha que Deus criou a gente e então Deus nos deu um propósito. Mas isso não é verdade. Deus tinha um propósito e por isso Ele criou você. E isso faz toda a diferença, porque isso garante que aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele projetou, vai dar certo. Eu tenho um plano, quem é que vai executar esse plano? Eu vou levantar o pastor Enoque, ele é perfeito para o meu propósito. E daí então nasce pastor Enoque. A gente acha que é o contrário, que a gente chega aqui e Deus, o que eu vou dar para esse desocupado? Não, não é assim não, Deus é um Deus de propósito. Deus te criou porque Ele tinha um propósito. E eu fico perguntando, irmão, se você não está fazendo nada, você está muito atrasado no teu propósito.
E sabemos nós que não sabemos a hora que Ele vem. Ele pode chegar aqui e te perguntar: então, o que você tem para mim? Se Jesus voltar hoje, irmãos, o que é que você tem para apresentar para Ele? É dura reflexão, irmãos. Mas a minha oração, e eu me incluo nela, é que este ano a gente venha frutificar tanto, mas tanto, mas tanto. Que o Senhor possa olhar para nós como olhou para Jó e diz, com orgulho: viu meu servo Jó? Será que Deus olha lá de cima, olha para mim e para você e pensa o quê, irmãos? Vira para o seu irmão e diz: este é o ano de você frutificar. Este é o ano de você cumprir o propósito para o qual você foi criado. A Bíblia diz, irmãos, que Samuel nasce e Ana cumpre o voto e entrega o menino para Eli. E a Bíblia diz que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que não deixa Ana sem filho nenhum. A Bíblia diz que Deus dá outros filhos para Ana. Porque como o bispo muito tem nos ensinado aqui, o altar não fica devendo nada para ninguém. A gente é tão pequeno em achar que vai nos faltar, que em momentos de dízimos e ofertas, a gente entrega aqui e vai faltar ali, irmãos. Deixa eu te falar. A gente nunca vai superar Deus não dar. Ele entregou o seu filho unigênito. Não sobrou mais nada para ele. Nada. Mas mesmo assim, ele entregou por mim e por você que não merecia nada. Sabe, irmãos, dessa manhã, eu quero orar por você que tem uma palavra, mas é que ainda não conseguiu reagir a ela. Que carrega uma palavra, mas que ainda não conseguiu executar nada e nem se colocar, porque às vezes a palavra que nós temos é só sair e muitas vezes é só ficar. Mas a gente tem mania, a gente é muito desobediente. Deus manda sair, a gente fica. Manda ficar, a gente faz. Vai, manda a gente calar, a gente fala. Manda falar, a gente se cala. O nosso maior problema é o timing de Deus. É perceber qual é a hora, o que é que o Senhor tem para nós. E isso a gente só vai perceber no momento de intimidade. É gastar tempo na presença do Senhor. É receber uma palavra, guardar no seu coração e você sair daqui com ela queimando, e você chegar em casa, você dobrar o seu joelho, dia após dia você orar e você jejuar e dizer: Senhor, o que é que eu preciso fazer? Qual é a minha parte que me cabe neste milagre? Eu ouvi uma frase muito emblemática um tempo atrás, eu jamais esqueci. Um grande pregador disse assim: milagre é uma parceria. Sem Deus você não pode, e sem você Deus não quer. Então, normalmente, todas as vezes que Deus libera algo, que Deus tem algo para nós, Deus espera um movimento nosso. Eu ministrei aqui outrora que Deus mais reage do que age. E já é sabido para mim e para você que o nosso problema não é palavra. Nosso problema pode ser disciplina, procrastinação, falta de compromisso, falta de caráter, falta de fidelidade, mas falta de palavra não é. Por isso eu quero te convidar nesta manhã, fique de pé.
Santo. Vamos orar, irmãos, e eu quero orar com você, não vou orar por você. Aí mesmo, no seu lugar, você sabe, porque o dia que a palavra nos alcança, a gente jamais esquece desse dia. A palavra que Deus te deu, a palavra que Deus te entregou. Louvor, por favor. E eu quero convidar aí no seu lugar que você ore ao Senhor. E peça ao Senhor: Pai, me ajuda. Me ajuda a reagir à tua palavra. Me ajuda a responder ao teu chamado. Me ajuda a cumprir o teu propósito. Ore, irmãos, ore. Não fica me esperando para orar, não. Ore. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o seu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passe a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Oh, aleluia. Senhor, nesta manhã nós queremos declarar, Pai, que nós confiamos na Tua palavra que o Senhor tem acerca de nós. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos ajuda, Pai, a nos mover em direção à Tua palavra, para que o Teu propósito seja estabelecido, Senhor. Nos ajuda, nos sara, nos liberta, Senhor.
Nos ajuda a ver, Pai, que nós não dependemos de nós mesmos, mas é para a Tua graça. Em si mesmo, nós não podemos nada, mas em Ti podemos todas as coisas. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a caminhar, a seguir o caminho que o Senhor Senhor, para nós, nos ajuda a escolher o que o Senhor escolhe, Pai. Toda escolha implica uma perda, mas hoje nós abrimos mãos de tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos separa da Tua vontade, que nos separa do Teu propósito, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nessa tarefa, Pai, de agradar o Teu coração, porque sobre todas as coisas, o que nos importa é agradar o Teu coração. Espírito Santo de Deus, nós Te glorificamos, nós Te engrandecemos, porque o Senhor alcançou cada um de nós com uma palavra, e a Tua palavra nos basta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Terça-feira nós temos nosso culto profético. Não falte. Vai ser uma noite extraordinária. Quarta-feira é feriado ainda, pelo menos até